Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, e isso lhe servirá de testemunho. Bom, nós temos aqui um texto que muitos de nós já conhecemos, que é a cura do leproso, né? Esse leproso, ele faz uma oração. Ele chega diante de Jesus e faz um pedido, uma súplica. É uma oração. E essa oração do leproso, você acompanhou aqui, ela é prontamente atendida por Jesus. Porque ele quer ser curado e Jesus o cura. Então nós precisamos ver com muita calma essa oração do leproso, porque esta oração nos ensina, ela é uma oração que é prontamente atendida por Jesus, e nós queremos isso quando nós rezamos também, né? Nós queremos rezar e queremos que Jesus olhe para nós e atenda a nossa oração, a nossa súplica, porque a súplica tem isso, né? Geralmente é uma situação, muitas vezes, de desespero, uma situação grave, uma situação que, às vezes, até humanamente para nós é impossível. Aquele homem ficar curado, para ele naquela época, naquela situação, neste contexto bíblico, ficar curado da lepra era algo para ele impossível. E Jesus torna possível. Mas torna possível porque primeiro este homem fez uma oração. Então vamos aprender aqui que oração é essa. Diz que esse leproso primeiro se aproxima de Jesus e cai de joelhos diante de Jesus. É isso que nós lemos aqui no versículo 2. Um leproso se aproxima e cai de joelhos diante de Jesus. Bom que metade da pregação aqui a turma já fez. Porque explicaram para nós o que é adoração. Hoje é quinta de adoração. A bancada já me ajudou na pregação, porque já fez a pregação explicando para nós o que é a adoração a Jesus. Porque este homem, quando cai de joelhos diante de Jesus, o que ele está fazendo? Adorando a Jesus. E a adoração é você ter essa certeza de que você está diante de Deus, você está diante de Jesus, você está diante do Filho de Deus. E você crê que Ele é o Filho de Deus. E você crê que Ele é o Deus verdadeiro, o único Deus e o Deus verdadeiro. Então, essa deve ser a nossa primeira atitude na oração. Quando nós vamos diante de Jesus, como por exemplo foi esse leproso para fazer uma súplica, nós precisamos colocar a nossa confiança somente nele, adorá-lo. Porque adorar significa, eu creio, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus. Deus é o Deus verdadeiro, é o único Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fica acendendo uma vela para Deus e outra para o capeta, né? Porque, eu até me ajoelho diante de Jesus, mas eu não coloco minha confiança plenamente nele. Eu acabo buscando outros lugares, outras coisas. Às vezes a pessoa até justifica, por causa do desespero a pessoa faz isso. Mas o leproso não fez isso. O leproso se ajoelhou diante de Jesus, se prostrou, algumas traduções vão dizer, né? Se prostrou diante dele. Se prostrar, se ajoelhar, é se entregar completamente, somente a ele. Nós precisamos também entender isso aí, porque às vezes a gente esquece que esta adoração é fundamental, porque ela é dizer para mim mesmo e para Deus: a minha confiança está
totalmente, 100% em ti. Não está em outros seres que se dizem divinos. Não está em outras manifestações religiosas, para você que é católico cristão. Porque às vezes você fica aí na igreja católica, mas você fica frequentando outros lugares também. Não dá. Jesus já disse isso. Não dá para andar com um pé lá e outro cá. Não dá para ter dois senhores. É uma escolha. E que vai dizer da sua oração. Porque se você fica com meio pé lá e outro pé cá, eu vou lá em Jesus e peço a Jesus, mas eu vou lá em outros lugares e peço para outros também. Como é que Jesus vai te atender, criatura? Se você não está 100% do caminho dele. Você quer entender bem o que eu estou dizendo? É que eu estou aqui na televisão, aqui para não prejudicar ninguém, eu não vou falar o que eu tenho que falar, o que eu poderia falar. Mas você quer entender bem o que eu estou querendo dizer para você? Leia o livro do Monsenhor Jonas Abib. Sim, sim, não, não. Tá? Para você entender bem o que eu estou falando. Para você entender o que é caminhar somente com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro passo. Não dá para ter o coração dividido diante de Jesus. Se você quer fazer uma oração sincera diante de Jesus, você quer que sua súplica seja atendida, não dá para ficar com um pé lá e outro cá. Ou você é cristão, católico, ou não é. Porque senão sua oração, o seu coração está dividido. E senão a sua oração não é de confiança total em Deus. Porque você está lá com Deus, mas você também está assim, mas eu vou ali dar uma lidinha no horóscopo para ver se o dia está bom hoje para mim. Está vendo? Você não está confiando 100% em Deus. Você está confiando no horóscopo, por exemplo. Você está confiando em outras denominações religiosas. Você está confiando em outras espiritualidades. Não. Ou você confia 100% em Jesus, ou não dá nem 99%. Falar, mas eu confio 99% em Jesus. Só 1%zinho que eu deixo ali. Não dá. Não dá. Você quer que sua oração produza frutos? Porque tem gente que fala, eu rezo. Cassiano, eu rezo por essa situação aqui. Há 200 anos que eu estou rezando. Isso aí parece que nem Deus dá jeito. Deus dá jeito em tudo. Para Deus, nada é impossível. O problema não está em Deus. O problema está em nós. O problema está na maneira como nós fazemos nossa oração. A começar de se ajoelhar, se prostrar e verdadeiramente confiar 100% em Deus. 100% em Deus. Se ajoelhar, se prostrar. Eu me lembro, quando eu, jovem, agora eu sou um jovem senhor, hein? Quando eu era jovem, participava do grupo de jovens na minha cidade. E nós tivemos, esse grupo tem até hoje a graça de ser orientado por um cônego, santo homem, cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, que a gente carinhosamente chama de seu cônego, que ajudou e ajuda, eu digo já, milhares de jovens, porque é uma cidade universitária, então todo ano passam milhares de jovens por lá, que são orientados por esse santo cônego. E eu me lembro bem, ele muito sério, sempre muito sério, com a doutrina, com a espiritualidade. Eu me lembro bem que às vezes nas missas, quando ele, no ato da consagração, quando ele levantava a hóstia consagrada, às vezes ele dizia, nós muito jovens, ainda com muito medo ali de errar, de fazer alguma coisa ali que não tivesse de acordo com o que ensina a igreja, às vezes ele dizia assim, fulano de tal, escolhiam de nós, fulano de tal, quando ele estava com Jesus nas mãos, dizia, uma oração espontânea para Jesus, por favor. Isso a gente ficava com medo, de publicamente fazer uma oração espontânea, mas como aquilo nos ensinou. Como aquilo nos ensinou a olhar para Jesus na Eucaristia. Como aquilo nos ensinou a respeitar Jesus e a crer, sobretudo, em Jesus na Eucaristia. Uma geração inteira de jovens, com a orientação desse cônego que nos ensinava a olhar para Jesus na Eucaristia. Ali todos nós de joelhos, no momento da consagração, a olhar para Jesus, a colocar diante dele também a nossa súplica. É isso, estar 100% com Jesus. Mas essa é a primeira parte. Esse ato de adoração, de entrega 100% para Jesus, é o primeiro passo.
para a nossa oração ser atendida. O segundo vai nos ensinar o leproso. Ele de joelhos diz: Senhor. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é o Senhor. Se você é fruto da renovação carismática católica como eu, você já fez experiência de oração. Na experiência de oração, pelo menos geralmente, sempre tem uma pregação chamada O Senhorio de Jesus, que a gente aprende que Jesus tem que ser o único Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. Como nos diz a carta aos Filipenses, né? Que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Está vendo? É a confiança total, meu filho. É saber quem manda e saber quem obedece. Eu aprendi em casa a ter muito respeito pelos mais velhos, então sempre a chamar os mais velhos de senhor, de senhora. Isso mostra o respeito. A chamar meu pai e minha mãe de senhor, de senhora, com todo o amor que nós fomos criados em casa com o pai e a mãe, mas sempre chamando de senhor e de senhora, tomando benção, benção pai, benção mãe. Mas o senhor também lá em casa não é só o respeito, era também sinônimo e é de autoridade. Lá em casa a gente sempre soube quem manda e quem obedece, meu filho. Então a gente tem que saber a ordem das coisas. Jesus é o Senhor porque Ele é o Filho de Deus e nós somos criaturas. Nós não podemos querer nos colocar no lugar de Deus. Lá em casa, me lembro bem, quando eu era adolescente, os moleques tudo da minha escola, jogavam futebol comigo, tudo botando brinco, né? Era moda os moleques colocar brinco. Aí eu cheguei em casa, a autoridade do meu pai, como quem não quer nada, joguei uma conversa assim: ô pai, acho que eu pensando em colocar um brinco. Meu pai, de poucas palavras, mas com muita autoridade, não era autoritário, não, nunca foi, mas com autoridade falou assim: em que orelha? Aí eu falei assim: eu acho que é na esquerda que coloca, né, pai? Não sei. Aí ele repetiu a pergunta: em que orelha? Não, pai, não sei, vou ver ainda em qual. Aí pela terceira vez: meu filho, em que orelha? Aí eu entendi que ele estava falando o seguinte: você coloca isso aí que eu arranco essas duas orelhas. Coloca isso aí que eu arranco essas duas orelhas e não vai ter orelha não. Para entender quem manda e quem obedece, meu filho. E essa era uma situação, porque na hora do vamos ver mesmo da vida, ele me orientava os caminhos corretos. A autoridade. Entender que a autoridade vem de Jesus. Primeiro passo, confiar 100% em Jesus. Não confiar em outros, em outras crenças, em coisas desse mesmo, confiar em si mesmo. Tantas técnicas que se colocam hoje em dia para você conseguir tudo por você mesmo. Não, nós cristãos católicos, nós fazemos todo o nosso esforço, mas nós sabemos que tudo vem de Deus. Colocar a autoridade em Jesus no lugar certo, saber quem manda e saber quem obedece. É isso que nos ensina o leproso. E o leproso continua: Senhor, se queres... Aqui ele está nos ensinando a colocar tudo debaixo da vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu já preguei sobre isso aqui no Sorrindo para a Vida, falando de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório tem uma frase muito importante para nós, que é: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer, a gente busca fazer o que Deus quer, mas a dificuldade maior é querer o que Deus faz, porque nem sempre aquilo que nós vamos pedir para Deus, Ele vai nos atender. Por quê? Porque não, pode ser que não seja o melhor para nós. É confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, é confiar que Deus sabe quando isso é melhor acontecer, se é melhor isso acontecer. Está vendo? É a confiança plena em Deus. Já preguei sobre isso, acho que, se eu não me engano, se você procurar no YouTube aí, você vai achar pregação, acho que, se eu não me engano, o título é Fazer a Vontade de Deus, para entender justamente isso que o leproso nos ensina. Se colocar de joelhos diante de Jesus, se entregar somente a Ele, acreditar e adorar somente a Jesus. Lembra o que o demônio pediu para Jesus
disse para Jesus, o demônio não pede, né, que é desgraçado. Ele não pede, ele disse para Jesus: se prostre, se ajoelhe diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. Olha a importância de se prostrar, de adorar. Era isso que o demônio queria que Jesus fizesse. E Jesus disse: Então nós temos que nos prostrar diante de Jesus, nessa quinta de adoração, olhar para Ele e dizer: eu confio somente em Ti. Dizer para Ele: Tu és o Senhor da minha vida. A autoridade da minha vida está no Teu nome, Jesus. E dizer: se o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser. Como Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade. Que a vontade de Jesus seja feita na nossa vida, porque ela é o melhor para nós. Esse paralítico, esse leproso, está dizendo: se o Senhor me curar, amém, é o que eu quero, mas se o Senhor não me curar e dizer que isso é melhor para mim, eu creio também, eu quero também. Eu quero a sua vontade. Veja quanta coisa esse leproso está nos ensinando em uma frase, em um ato de se ajoelhar e em uma frase. Adorar a Jesus, confiar 100% nele, crer que Ele é o Senhor da nossa vida, que a autoridade vem dEle, o poder vem dEle, crer que a vontade dEle é o melhor para nós, e continua dizendo: tens o poder de purificar-me. É acreditar que o poder vem de Deus, é acreditar que Deus é todo poderoso, é Ele que fez o céu e a terra. Gente, qual é o primeiro versículo da Bíblia? Eu até falo disso nesse livro aqui, Gênesis, a criação, o dilúvio e a Torre de Babel. Nesse livro aqui eu ensino sobre o Gênesis, e o primeiro versículo da Bíblia diz assim: Deus criou o céu e a terra. Por quê? Porque só Ele pode fazer isso, porque Ele é todo poderoso. É o primeiro versículo da Bíblia, e é o primeiro artigo da nossa fé, é o primeiro artigo do creio. O que você reza lá na missa quando você vai rezar o credo? Creio em Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Esse leproso está dizendo: eu creio que Tu tens o poder de purificar, porque Tu és Todo-Poderoso, o poder está em Ti. Ninguém tem mais poder que Deus. Deus é o único capaz de criar esse mundo. Deus é todo poderoso. Olha quanta coisa esse leproso nos ensina. Se prostrar diante de Jesus, se entregar somente a Ele e inteiramente a Ele, para que a nossa oração seja ouvida. Reconhecer que Ele é o único Senhor da nossa vida, que Ele é a autoridade na nossa vida. Reconhecer a autoridade de Jesus. 3, querer o que Ele quer para nós, saber que a vontade de Deus é o melhor para nós. 4, saber que Ele é todo poderoso. Todo poder está em Deus. E por fim, Ele diz: Tu tens o poder de purificar-me, porque eu quero ser curado. Ou seja, aquele leproso sabia o que queria. Ele não ficou com aquele lenga-lenga diante de Jesus, não. Porque tem gente também que vai rezar e não sabe o que quer. Fica lá diante de Jesus: não sei se é o caso, se eu comprar uma bicicleta, né? Você já tem que ir diante de Jesus, meu filho, sabendo o que você quer, ué. Quer ser curado? Então fala: Jesus, eu quero ser curado. Quer ser liberto? Jesus, eu quero ser liberto. Quer pedir por alguém? Eu quero pedir por fulano de tal, nessa situação, desse jeito aqui. Você já tem que chegar para Jesus sabendo o que você quer, ué. Não pode ficar perdidão, não. Vou lá, vou ver o que eu quero. É súplica, então? Súplica é um pedido. Peça a coisa certa, peça do jeito certo e peça com convicção. Se você vai ser atendido ou não, lembra, é da vontade de Deus. Se você seguiu isso aqui bonitinho, você acredita que Jesus é o único Senhor da sua vida, você se prostra diante dEle, você tem 100% de confiança nele, você acredita que Ele é todo poderoso, que Ele tem poder para fazer o que você está pedindo, mas você acredita também que a vontade dEle é melhor para você. Aí você vai, meu filho, com muita convicção, você vai com muita certeza, porque você sabe o que você está pedindo. Aí você vai pedir sem erro. Senhor, essa situação que está dura, está difícil, eu preciso que o Senhor me ajude aqui, mas eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim.
Mas é porque eu estou pedindo porque eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer isso. E eu creio em Ti, eu coloco minha confiança só em Ti, em mais ninguém, em coisa nenhuma mais. Porque Tu és o Senhor da minha vida. É o Senhor que diz se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E aí? Está cumprindo esses passos direitinho? Começa a fazer uma lista aí, meu filho. Porque às vezes sua oração não está sendo ouvida, porque tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem. Ou você não está confiando 100% em Deus e está confiando em outros lugares, em outras crenças também. Ou porque você não colocou Jesus como o Senhor da sua vida de fato. Tem algumas coisas que estão ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Algumas pessoas talvez ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Algumas coisas, alguns vícios, alguns pecados ocupando o lugar de Jesus na sua vida. O que é? Porque, vendo aqui o passo a passo, é simples, né? Isso é que é bonito. Não tem nada de complicado. Jesus não complica as coisas. Jesus é simples. Você tem que se lembrar isso. Jesus era um marceneiro. Jesus era um homem que convivia com o pessoal do campo, com pescadores. Jesus convivia conosco, pessoas simples. Jesus não complica as coisas. Por isso, inclusive, ele vai dizer, dá um pulinho aí para frente, vai lá no capítulo 11. Por isso, lá no capítulo 11, Jesus vai dizer o seguinte, olha, essas coisas aí, versículo 25, capítulo 11, versículo 25, é melhor ler, para depois não falar que eu estou inventando texto da Bíblia, né? Essas coisas aí, vai dizer Jesus, eu ensino para os pequeninos, e não para os sábios. Dos sábios, eu escondo isso. Isso é bonito, né? Para os pequeninos que eu vou ensinar, mas quem são esses pequeninos? Ele ainda louva a Deus, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sabe por que ele esconde dos sábios? Porque o sábio é aquele que acha que já sabe tudo. Já sabe rezar, sabe tudo sobre doutrina da igreja, sobre Bíblia, mas vai ver, é atendido. Acha que já sabe tudo. Acha que, inclusive, vai conseguir convencer a Deus pelo próprio esforço. Vai conseguir as coisas por si mesmo. Aí desses Jesus esconde essas coisas. Porque esse ele já está caminhando com as próprias pernas. Ele não quer contar com Deus. Você acha que ele vai se ajoelhar diante de Deus e falar assim, eu confio 100% em Ti, Tu és o Senhor da minha vida? Não vai. Inclusive tem muita gente que acha que pequeninos, sabe? Porque eu sou pequenino, eu sou pobre, eu sou simples, eu não tenho instrução. Não tem nada a ver uma coisa com a outra não, tá? Você pode ser simples, pode ser pobre, pode ser sem instrução, mas você pode ser soberbo. Ou seja, eu acredito somente em mim. Você pode ser prepotente, melhor dizendo, né? Porque o que é o prepotente? É aquele que acha que tem uma sabedoria, um conhecimento que não tem. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei rezar. Eu sei o que eu estou fazendo. Não precisa se ajoelhar diante de Deus, não. Isso é bobagem. Eu posso acreditar em Jesus aqui, alguma coisa da igreja católica aqui, e outras crenças aqui também, e vou juntando tudo num prato aqui. É igual o self-service. Já foi de self-service? Aquele pratão largo que eles botam para você encher de comida. E aí eles botam uma fila para você não ver o que tem lá na frente. Porque aí você vai enchendo, e a pessoa faz uma mistureba, hein, Cassiano? Bota o arroz, bota o macarrão, aí bota o feijão por cima, e bota o ovo, e bota uma farofa. Aí vai fazendo, batendo do lado assim, para o negócio parar no prato, porque você, nossa, mas tem isso aqui também? Nossa, eu não sabia, tem aquilo ali também. E vai colocando, faz aquela montanha. Isso é o self-service religioso. Pega um pouquinho da igreja católica ali, pega um pouquinho de outra denominação aqui, pega de outra crença ali, pega do fulano de tal aqui, pega daquela técnica ali. Se você come um prato desse que eu falei aqui, o que vai acontecer com você depois? Vai dar, para falar bonito, vai dar indigestão. É a famosa dor de barriga. No mundo religioso é a mesma coisa. Quando você começa a misturar as coisas, isso não vai dar certo lá na frente. Então não seja prepotente, não ache que você está sabendo tudo, não. Seja esse humilde que Jesus está dizendo aqui, Porque quem é esse humilde? Independente da situação social, independente da situação intelectual, independente da questão econômica, independente de qualquer coisa, o humilde, ele chega diante de Jesus e fala assim, eu confio somente em Ti, eu sou Teu, a Tua vida é minha, a minha vida é Tua, eu me entrego diante de Ti, só Tu és o Senhor da minha vida.
Jesus, se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor não quiser, eu também não quero. Mas eu sei o que eu quero te pedir isso aqui, mas que seja feita a tua vontade no céu e na terra, como nós rezamos no Pai Nosso. Esses são os verdadeiros humildes, os que se colocam inteiramente diante de Deus. Inteiramente diante de Deus. Ontem, a gente passou por uma situação muito difícil aqui no trabalho, lá no lugar onde eu trabalho. Eu trabalho como responsável das obras sociais da Canção Nova. São 7 obras sociais que nós temos. Você sabe disso. Você nos ajuda a manter todas essas obras sociais, esses mais de 11 mil atendimentos diretos por ano. E ontem, não vou entrar em detalhes aqui, estávamos na reunião com o diretor executivo, Felipe Jardim, e mais outros membros da equipe, e tivemos uma situação difícil que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente no trabalho social, no próximo ano, nesse ano. E realmente, aí quando você toma uma situação dessa, você dá um balde de água fria. Mas sabe o que me chamou a atenção? Nós éramos 4 pessoas nessa reunião. Em momentos diferentes, um sem saber do outro, porque na hora que eu cheguei, o Felipe me falou uma coisa, depois chegou outro membro da equipe e falou outra, na hora que eu estava indo embora, outra pessoa me falou outra. Um sem saber meio que do outro, os 3 disseram basicamente a mesma coisa. Nós vamos trabalhar muito para superar essa situação. Mas, acima de tudo, nós vamos contar com Deus. Vamos rezar. Vamos contar com Deus. Vamos pedir um milagre. Vamos pedir a intervenção divina. Vamos pedir a ajuda dos nossos anjos de devoção, da Virgem Maria. Todos eles falaram isso. É isso, minha gente. Nós fazemos o nosso papel como esse leproso fez. Nós chegamos diante de Jesus e falamos assim, ó, nós sabemos o que nós queremos, nós vamos trabalhar muito, porque nós queremos chegar nesse ponto aqui. Nós queremos resolver o problema. Mas, sobretudo, nós contamos com Deus. Nós contamos com o senhorio de Jesus na nossa vida. Confiamos 100% a Ele, a nossa vida. Em mais ninguém. Em nenhuma outra crença. Em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós confiamos. E Ele, somente Ele, sabe o que é melhor para nós. Como disse esse leproso. Se queres, se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar, porque o Senhor sabe o que é melhor. Estou aqui, Senhor. Me entrego inteiramente a Ti. E esta oração que o leproso nos faz é também uma oração de renúncia. Renunciamos a tudo que interfere na nossa relação com Deus, a tudo que nos impede de adorarmos a Jesus 100%. De nesta quinta-feira de adoração, nos prostrarmos diante dele na Eucaristia, entregarmos 100% a nossa vida a Ele, declararmos o senhorio dele na nossa vida. Temos a coragem, muita gente não tem a coragem de dizer exatamente o que quer para Jesus, o que precisa, de realmente fazer uma súplica. Que nesta quinta de adoração, nós sigamos os passos desse leproso. Coloquemos a nossa confiança somente em Deus. Declaremos o senhorio de Jesus na nossa vida. Que nós possamos querer somente o que Deus quer para nós. Que nós coloquemos a certeza, nossa certeza no poder de Deus, que só Ele tem o poder para nos purificar. E que nós, com esta confiança, porque adoramos Jesus, porque confiamos no poder dEle, porque estamos debaixo do senhorio dEle, nós podemos ser sinceros diante dEle e suplicar a Ele aquilo que nós precisamos. Nesta quinta-feira de adoração, meu irmão, seja este humilde que Jesus nos ensina na Sagrada Escritura. Coloque sua confiança somente em nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Ele quiser e for o melhor para você, Ele há de te purificar. Amém.